Meus amigos, vamos continuar a segunda parte do vídeo da ditadura militar. O vídeo anterior falamos da ditadura militar no Brasil, o que aconteceu antes desse período. Falamos um pouco de Jango, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, dos seus projetos, suas reformas, o medo dos Estados Unidos da expansão socialista, o golpe do dia 31 de março de 1964 e muito mais. Hoje vamos conhecer mais um pouco dessa história e assim entendermos os seus acontecimentos mais importantes e marcantes para nós brasileiros. Começaremos por Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do período da ditadura, um dos articuladores do golpe. Seu mandato 1964 a 1967, sendo declarado o primeiro ato institucional conhecido como AI-1. E o que foi o ato institucional? Amigos, era um decreto e normas que davam plenos poderes aos militares, garantindo dessa forma a sua permanência no poder. Como sabemos, foi o fim das eleições diretas e, um ano depois, Castelo Branco, em 1965, todos os partidos políticos foram fechados, passando a existir apenas dois partidos, Arena e PMDB. Um apoiava o governo e o outro representava a oposição. Tudo isso utilizando-se do ato institucional número 2. O AI-2 fez algumas alterações no funcionamento do Poder Judiciário, concentrando todo o poder no Executivo. Em 1967 a 1969, o governo Costa e Silva, marcado por repressão, violência, tortura para aqueles que eram opositores ao regime. A insatisfação dos brasileiros era enorme, fazendo crescer as manifestações, as passeatas e até mesmo mortes. Não poderíamos deixar de citar a crueldade com o estudante Edson Luiz, que foi morto em confronto com a polícia. O então presidente não procurou apurar os fatos, promulgou sim o AI-5, fechou o Congresso por tempo indeterminado e ainda decretou estado de sítio. E o que foi o estado de sítio, amigos? Foi uma medida extrema em que o governo federal ganha precedente sobre o poderes legislativo e o poder executivo, ou judiciário, desculpe. E sobre também as liberdades individuais. E tem mais. Cassou mandatos de prefeitos e governadores, proibia as realizações de reuniões também, dando total direito ao governo de punir arbitrariamente os inimigos do regime. Período esse que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Em 1969 a 1974 estava no poder o presidente Ernesto Garrastazu Médici. Ernesto Garrastazu Médici. Foi um período considerado crítico. Havia aumentado a repressão, continua a censura nos meios de comunicação, os prisioneiros políticos eram torturados e os movimentos foram totalmente proibidos. Agora, no meio dessa confusão toda, esse período ficou conhecido como o milagre econômico. Houve uma redução na inflação, o PIB teve um acréscimo de 10%, foram feitos grandes investimentos em infraestrutura, mas para isso foram adotadas algumas medidas econômicas, como restrições de crédito, aumento das tarifas no setor público, contenção dos salários e seus direitos trabalhistas.
Como benefícios, eles construíram mais de 1 milhão de casas financiadas pelo BNH. O setor de bens duráveis cresceu, como também o setor de eletrodomésticos. O povo realmente estava comprando muito. Os brasileiros também estavam eufóricos, porque o Brasil havia conquistado o tricampeonato mundial de futebol. Meus amigos, tem uma frase que ficou bem conhecida: o Brasil, ame-o ou deixe-o. E a outra: ninguém mais segura esse país. Tendo em vista tanto crescimento, com toda a certeza precisavam de dinheiro. E esse dinheiro todo vinha de onde? Do exterior, fazendo aumentar ainda mais a dívida externa, gerando para o Brasil uma dependência financeira. Com isso, gerou muitas desigualdades sociais. O rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E o que aconteceu com o petróleo? No mercado internacional, houve um aumento e a inflação continuava a subir. 1974 a 1979, iniciou-se o governo de Geisel, em uma abertura política lenta e gradual, uma transição para o regime democrático, mantendo os grupos de oposição e os movimentos populares excluídos nos processos de decisão política no Brasil. Neste período, as Forças Armadas já demonstravam um grande desgaste. Após anos de violência, e o presidente Geisel procurou aumentar a participação do Estado na economia, com vários projetos de infraestrutura, diversificando as relações diplomáticas e comerciais. A oposição começou a pressionar o governo junto à sociedade civil. O Congresso já estava reaberto e em 1979 foi revogado a AI-5 e não se podia mais fechar o Congresso, muito menos caçar os direitos políticos. 1979 a 85, governo de João Figueiredo, durou 6 anos. Foi marcado por o fim do período militar, sendo promulgada em 1979 a lei da anistia, e aos poucos os presos políticos foram soltos. Os que estavam exilados podiam voltar para casa, sua terra natal. Apenas os chamados guerrilheiros ainda estavam excluídos, como os atos comunistas que fizeram também, aqueles atos, e criou-se também novos partidos políticos. Amigos, uma pergunta que não se pode calar: e os artistas, como viram esse período tão difícil na nossa história? Meus amigos, os artistas, digo, todas as classes realmente assumiram o ideal de ruptura e transgressão, tanto estética quanto corporal. Havia a necessidade de criticar o regime que estávamos vivendo e até mesmo buscar uma nova forma de produzir arte. Mas nós brasileiros somos realmente incríveis. Eles acharam uma brecha onde muitos cantores como Chico Buarque, Gilberto Gil, Vandré, Caetano Veloso, Tom Jobim, Aldir Blanc, entre outros, utilizaram-se de metáforas para deixar suas indignações nas letras de suas músicas, que eram fantásticas. Era uma forma de acordar o povo para que todos saíssem nas ruas contra a tirania imposta. Era um alerta para nós brasileiros. Tivemos cantores também exilados e até torturados. Podemos citar Geraldo Azevedo, que de uma forma sábia soube criar metáfora, troca de nomes e até usar o eufemismo. E a ditadura, com toda certeza, transformou a nossa identidade cultural. Quais foram os artistas exilados? Cacá Diegues, Caetano Veloso, Carlos Mink, Celso Furtado e outros. E os principais militantes? Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil.
Amigos, é muita história dentro da nossa história. Não podemos deixar de falar do tropicalismo, que foi um movimento forte de oposição à ditadura. Movimento esse de ruptura cultural, e esse movimento surgiu a partir da obra de Hélio Oiticica. E a partir daí, os grandes festivais promovidos pela Rede Record, em 1967, com grandes nomes, surgindo também a Bossa Nova. É isso aí, meus amigos. Aguardem a terceira parte. Traremos para vocês direta já. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, porque logo estaremos com a terceira e última parte desse momento tão marcante para a nossa história, para o nosso Brasil.